Muito bem. Amados, o cristianismo, e o que eu quero que vocês entendam por cristianismo, senão o único movimento, a única forma que nós temos para nos reconciliarmos com Deus. O cristianismo, eu diria, não encaro como sendo uma religião. Apesar de que, se eu pegar o significado da palavra religião, ela vem do latim religare, que significa algo que possa religar. Então, o cristianismo como religião não é uma proposta, mas é a única forma que o homem tem para se religar a Deus. Estávamos desligados dele, fomos desligados e a nossa comunhão foi rompida por conta dos nossos pecados. Isso está claro na palavra de Deus, que todos nós pecamos e porque pecamos, separados estamos da glória de Deus. Por isso que o Evangelho vem para ser esse elo de ligação. O Evangelho do Senhor Jesus, que tem a Jesus como centro, eu diria o único Evangelho verdadeiro, que apresenta o Cristo crucificado, sepultado e ressuscitado, é a única forma que nós temos para nos reconciliarmos com Deus. E essa forma de nos reconciliarmos com Deus, que nós podemos hoje chamar de o cristianismo, ou seja, um movimento que olha para Jesus Cristo como sendo o Salvador, tem sido ferozmente atacado nos nossos dias. Por quê? Porque o cristianismo é uma proposta de transformação da cultura, da sociedade. Por quê? É uma proposta, ou seja, o único meio de transformação do ser humano. Quando nós temos um encontro com Jesus Cristo, nós nos tornamos novas criaturas. Portanto, a nossa vida é transformada. E se a nossa vida de fato for transformada, nós veremos transformação no nosso entorno. Então, o cristianismo, o poder de transformação do Evangelho de Cristo é tremendo. Ele pode mudar o cenário de uma cidade inteira. Ele pode mudar uma cultura inteira. Ele pode mudar o mundo inteiro. Então, o Evangelho de Jesus Cristo tem um poder de transformação, e é isso que nós começamos a ver no domingo retrasado, sobre o poder transformador do Evangelho em um mundo corrompido. Por que o cristianismo hoje é atacado? Porque o Evangelho hoje é ferozmente atacado. Porque os princípios do Evangelho de Jesus Cristo são totalmente contrários e antagônicos à proposta da sociedade atual. Principalmente quando nós falamos em questões como a sexualidade, a moralidade, o casamento, a formação de família. O cristianismo tem valores imutáveis. O cristianismo apresenta uma proposta de formação de família, de moralidade, de sexualidade, que vai contra os princípios estabelecidos pelo mundo, principalmente diante de uma cultura hedonista, uma cultura que busca o prazer próprio. Então, através de leis, de projetos de leis, ou mesmo através de um movimento cultural, o cristianismo acaba sendo atacado. Ferozmente, mais uma vez eu digo, atacado. Por quê? O cristianismo passa a ser rotulado como um movimento extremista, como um movimento disseminador de um discurso de ódio. Então, não são poucas as vezes que a gente vê as pessoas se dirigindo aos cristãos como pessoas intolerantes. E talvez você já tenha sido taxado pelo tal. Mas, irmãos, mais uma vez eu digo que se nós quisermos ver mudanças na nossa sociedade e na nossa cultura, tudo isso poderá vir através da propagação do Evangelho transformador de Jesus Cristo. Porque o poder transformador do Evangelho em uma cultura e em um mundo corrompido, ele é poderoso de se ver. Porque onde Jesus está, toda uma vida e toda uma sociedade é transformada. Na semana retrasada, nós olhamos para o início do capítulo 18 e vimos como o Evangelho vence a imoralidade. Como o Evangelho tem o poder de transformar a situação de uma cidade envolvida em cima da imoralidade. Era a cidade de Corinto.
Lembra de alguns aspectos que eu falei para vocês sobre a cidade de Corinto? Qual era o pano de fundo da cidade de Corinto? Era um porto muito conhecido naquela época, porque através da cidade de Corinto nós podíamos economizar cerca de 400 quilômetros de navegação. Quando os navios chegavam no porto de Corinto, ao invés de rodearem o istmo de Corinto, o que daria uns 400 quilômetros para chegar na outra extremidade, ali por cerca de 6,3 quilômetros em viagem terrestre, as mercadorias eram descarregadas no porto de Corinto, eram através de meios terrestres levadas até a outra ponta, embarcadas novamente essas mercadorias nos navios que seguiam rumo ao Oriente. Então era uma cidade populosa, muito movimentada. Havia um mercado movimentado na cidade de Corinto. E a gente sabe que em função dessa movimentação de pessoas chegando e saindo da cidade, muitos, na sua pernoite, iriam procurar atrações, algo que pudesse, quem sabe, satisfazer os seus desejos carnais. E a cidade possuía um templo enorme, onde serviam naquele templo da deusa do amor, da deusa Afrodite, cerca de 1.000 prostitutas. A história comprova a existência dessas mulheres que serviam para o culto da deusa Afrodite. E além dessas mulheres, existiam também os prostitutos cultuais, homens que serviam também homens que quisessem, através da homossexualidade, satisfazer os seus desejos carnais. Então a cidade era movimentada, existia esse templo colocado numa colina alta, reconhecido, era um ponto turístico e que atraía pessoas para a imoralidade. E, consequentemente, além da imoralidade, havia também a idolatria. Então esse era o pano de fundo. Eu até disse que as pessoas de Corinto eram conhecidas como imorais. E o termo corintianizar era um termo depreciativo. O termo corintianizomai significa imoralidade. E daí eu fiz o apelo, e não sei se de 2 domingos para cá, muitos mudaram e saíram de Corinto, de Corinthians, né? E resolveram mudar aí. Mas, tocando aqui agora, vejam que o poder transformador do Evangelho, através de Paulo, mudou toda a característica da cidade. Não é à toa que a igreja cristã foi estabelecida lá. Pessoas passaram a se converter. Pessoas deixaram a imoralidade. E não é à toa que Paulo escreveu 2 cartas direcionadas à igreja que estava em Corinto. Como Jesus Cristo começou a mudar o cenário da cidade. Pessoas se convertendo e deixando a imoralidade. Existe até culturalmente conselhos paulinos lá na igreja de Corinto, de que as mulheres deveriam ir de véu para a igreja. Por que elas deveriam ir de véu? Para que não houvesse nenhum tipo de discriminação para com aquelas mulheres prostitutas recém-convertidas e que tinham uma característica, eram identificadas na cidade por onde elas andavam, por ter os seus cabelos rapados. Então imagina uma mulher dessa, deixando a prostituição, se convertendo a Jesus Cristo, e muitas vezes entrando dentro de um templo, de uma reunião, e sendo taxada, já olhada com olhos cruzados, por conta de uma identificação pessoal. Então Paulo diz, coloca o véu, assim todas as mulheres com véu, ninguém sabe quem tem cabelo ou quem não tem cabelo. Então a gente vê a igreja de Corinto crescendo, apesar de manifestar muitos problemas de divisões, ainda de imoralidade, ainda de problemas sexuais. Não é à toa que Paulo escreve nas suas 2 cartas muitos conselhos com relação a isso. Dizendo, olha, no passado vocês viviam assim, mas a partir de hoje vocês devem viver diferente. E são conselhos que Paulo deixou a uma população que estava deixando o pecado e adentrando a vida cristã. Eu não tenho dúvidas, eu vou dizer para vocês mais uma vez, que o Evangelho tem o poder de transformar a imoralidade. Se a gente quer solução para o nosso país, se queremos ver solução para nós individualmente, precisamos ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, porque o poder transformador do Evangelho em um mundo corrompido é sentido primeiramente quando o poder do Evangelho nos tira da situação de imoralidade. Mas o que acontece?
Lá em Corinto, pessoas influentes foram se convertendo. Nós vimos que Justo era um homem que morava ao lado da sinagoga, se converte. E ao lado da sinagoga passa Paulo a ter um ponto de pregação na casa de Justo. Nós vimos que também um homem influente, principal da sinagoga, chamado Crispo, se converte. E olha que influência, ele era príncipe da sinagoga, ele era líder da sinagoga, se converte e passa a ser uma pessoa influenciadora para com Jesus. Então, olha, o rebuliço foi grande na cidade de Corinto, porque o evangelho tem o poder de transformar a imoralidade. Seguindo adiante, você com a Bíblia aberta em Atos 18, nós veremos a segunda reflexão dessa noite. E a segunda reflexão vai dos versículos 18 do capítulo 18 até o versículo 7 do capítulo 19. Então, a segunda reflexão vai olhar agora não para a imoralidade, mas a gente vai ver agora que o evangelho tem o poder de corrigir erros. Porque a pessoa se converte, é claro, e nós nos convertemos e a gente vem com a sede total, a gente vem com ânimo para o lado de Jesus Cristo, queremos servir, queremos trabalhar, queremos propagar o evangelho, mas antes do evangelho ser multiplicado, a gente precisa saber que o próprio evangelho tem o poder de corrigir os erros e a ignorância. Isso tem que ser feito com graça e com verdade. O que nós vamos ver dos versículos 18, do capítulo 18, até o versículo 7 do capítulo 19, é como o erro e a ignorância, até certo ponto, terá que ser corrigida para que o evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus pudesse ser multiplicado. Então, em segundo lugar, primeiro o evangelho, ele muda a história de uma cidade, porque o evangelho vence a imoralidade. Mas o evangelho também corrige os erros e a ignorância, e tudo isso com graça e com verdade. A necessidade hoje também nós de corrigirmos distorções, de nós apresentarmos o que é o verdadeiro evangelho, e não o evangelho falsificado que tem sido vendido hoje em nossos dias. Por isso que nós vamos observar nesses versículos, Paulo encerrando a sua segunda viagem. Paulo sai da cidade de Corinto, vai para a cidade de Éfeso, depois lá em Éfeso nós vamos ver que ele vai deixar aquele casal influente, Priscila e Áquila, Áquila e Priscila, e aí Paulo então vai voltar para Jerusalém e volta para a igreja enviadora lá em Antioquia, encerrando, portanto, a sua segunda viagem. Enquanto Priscila e Áquila estavam em Éfeso, chega na cidade de Éfeso um homem influente, eloquente, um professor nato, uma pessoa que quando compartilhava e falava, impressionava por sua oratória. E esse homem se chama Apolo. Então eu te convido a fazer uma leitura a partir agora do versículo 24. Eu já dei o contexto de Paulo então, terminando a sua viagem. E aí, lá em Éfeso, quem é que vai aparecer? Veja o que diz no versículo 24. Chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo. Apolo era natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Mas tem agora uma informação preciosa. Esse homem eloquente, que falava diligentemente as coisas do Senhor, veja o finalzinho do versículo 25. Conhecia somente o batismo de João. Olha até onde é o conhecimento de Apolo, até o batismo de João. Lembram de João Batista batizando lá no deserto da Judéia, no Rio Jordão? Qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos e creiam que o Messias está vindo. Virá um depois de mim, a quem eu não sou digno nem sequer de amarrar as suas sandálias. Este será o Messias.
Mas enquanto isso, arrependei-vos para que vocês possam entrar no reino dos céus. E ele anunciava, João Batista era o precursor do Messias, de Jesus. Portanto, Apolo não sabia nada acerca de Jesus. Ele tinha parado a fé dele e todo o seu ensino e todo o seu conhecimento na esperança da vinda do Messias. Mas Apolo não sabia que Jesus já tinha vindo. Apolo não conhecia o evangelho poderoso de Jesus Cristo. Então Apolo não poderia continuar ensinando um evangelho incompleto, porque não há evangelho sem Jesus Cristo. Ele era um ótimo orador, eloquente, preciso nas suas palavras. No entanto, irmãos, ainda que Apolo fosse eloquente, ele precisava compreender por completo o evangelho. E é aí que Deus usa o casal, Áquila e Priscila, Priscila e Áquila. Veja o que diz no versículo de número 26. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando o ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo. Sabe aquele negócio? Priscila e Áquila ouviram o que ele estava ensinando e detectaram que não estava completo. Detectaram que aquela mensagem não era a mensagem completa do Evangelho de Jesus. O que fizeram eles? Chamaram com graça, com compaixão, com humildade, como amigos, chamaram Apolo, e a Bíblia diz que levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Sabe, o novo convertido é uma bênção. Ele chega e ele quer propagar, ele quer anunciar, mas muitas vezes não tem o conhecimento completo do Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho precisa corrigir os erros, precisa corrigir a certa ignorância. E quando eu digo ignorância, é a falta de conhecimento, antes que esse Evangelho seja propagado e colocado para frente. Então é com graça, é com verdade, é com compaixão, é com o espírito de Priscila, é com o espírito de Áquila, que nós vamos nos aproximar e sabermos da nossa responsabilidade, que não é só evangelizar, mas é também discipular, é caminhar junto, é ensinar, é corrigir os erros, para que o evangelho seja propagado, multiplicado, não em cima de erros, mas em cima da verdade absoluta do Evangelho. Cristo veio, morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Isso é o Evangelho que salva e que transforma, e que Apolo não tinha conhecimento. Então veja que o Evangelho vem também para corrigir os erros, corrigir a ignorância, para que seja multiplicado dentro da centralidade de Jesus Cristo. Então eu pergunto para você, faça uma autoavaliação. A maioria das igrejas que por aí estão, muitas vezes atraindo multidões, é o genuíno e o verdadeiro Evangelho de Jesus que tem sido apresentado? A centralidade do Evangelho que é pregado está sendo em Jesus? Ou nós temos visto e ouvido uma mensagem distorcida do Evangelho? O verdadeiro Evangelho vem para acabar com a imoralidade, mas o verdadeiro Evangelho também vem para que possa corrigir os erros e a ignorância, com graça e com verdade. Eloquência e paixão sem profundidade podem resultar em problemas para a igreja. Por isso que Deus usou o casal, Áquila e Priscila, Priscila e Áquila, para amadurecer Apolo, para que ele agora, pronto, revestido de toda a verdade do Evangelho, pudesse discipular novos crentes indo para Corinto. Então Priscila e Áquila gastaram um tempo com Apolo em Éfeso, e Apolo depois foi encomendado para Corinto, para que lá ele pudesse discipular, ajudar na igreja de Corinto, que estava crescendo, vencendo a imoralidade da cidade. Paulo então inicia a sua terceira viagem missionária. Isso está no capítulo 19. Veja o que diz aí no capítulo 19, agora, de Atos. Em Atos 19, no versículo 1, começa dizendo o seguinte: e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, onde é que Apolo foi? Para Corinto.
Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja o quê? Espírito Santo. Nota que a primeira grande falha estava em Apolo. Apolo estava ensinando, Apolo estava pregando, mas Apolo não sabia nada de Jesus. Só que agora Paulo, andando por Éfeso, encontra um grupo de discípulos e pergunta para eles: o que vocês sabem sobre o Espírito Santo? Espírito Santo? O que é Espírito Santo? Nós nunca ouvimos nem falar do Espírito Santo. Aí Paulo detecta uma falha, uma imprecisão, uma necessidade de discipulado, uma necessidade de se corrigir a fé daquelas pessoas, a crença daqueles discípulos. E aí então, no versículo 3, Paulo perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de quem? De João. Nota novamente um grupo de pessoas que tinha parado o seu aprofundamento do conhecimento de Deus, de Deus, onde? Exatamente no batismo de João. Eles não sabiam nada de Jesus, não sabiam nada da morte e ressurreição de Jesus, e não sabiam nada sobre o Espírito Santo que havia sido enviado para selar a vida de todo o salvo. Então essas pessoas tinham fé, eram discípulos de João, estavam caminhando e, quem sabe, crendo que eram salvos, crendo que eram pessoas que tinham íntima comunhão com Deus, mas não tinham o conhecimento do pleno Evangelho. É por isso que eu disse para vocês que, em primeiro lugar, o poder transformador do Evangelho é tremendo. Quando entra numa cidade, quebra a imoralidade. Mas o segundo poder transformador do Evangelho é quando entra numa cidade, entra na vida de uma pessoa para corrigir os erros, corrigir a certa ignorância que as pessoas tenham acerca das verdades inegociáveis do Evangelho de Jesus. Tem muita gente hoje dentro das igrejas, eloquente como Apolo, mas tem muita gente fervorosa como esses discípulos dentro das igrejas e dentro de muitos movimentos que acham que estão com a verdade em si, mas carecem de conhecer o Evangelho de Jesus. É por isso que Paulo, então, se aproxima deles, e esses discípulos de João, que não haviam sido apresentados ao Evangelho, embora fossem sinceros, não eram salvos, porque não haviam crido em Jesus, não haviam sido selados pelo Espírito Santo, e eu quero que você saiba que sinceridade não salva ninguém. Tem muita gente sincera dentro de muitos movimentos religiosos, mas sinceridade só não basta. Não basta ser uma pessoa sincera, fervorosa, temente a Deus. Nós sabemos que o único nome sobre todo nome que salva e que redime o pecador é o nome de Jesus, amém ou não? E nós cantamos isso. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Então Paulo faz uma obra com esses discípulos, e nós vamos ver no versículo 4, 5 e 6, e antes de lermos os versículos 4, 5 e 6, eu quero deixar claro para vocês o que eu já disse. O livro de Atos não é um livro de doutrina, o livro de Atos não é um livro em que nós vamos repetir todos os acontecimentos, todos os eventos, todas as coisas sobrenaturais que ocorreram e queremos que ocorram hoje em nossos dias. O livro de Atos é um livro de transição e que nos serve para explicar como é que o Evangelho sai de Jerusalém e vai para os confins da terra pelo poder do Espírito Santo. Vai ter um evento aqui que tem uma razão de ser, mas que não deve ser buscado e repetido nos nossos dias. Que evento é esse? Veja o que diz os versículos 4, 5 e 6. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Que bom, vocês têm parte da mensagem. Vocês tiveram o conhecimento de que o Messias viria. Vocês tiveram e receberam o conhecimento de que o Cristo viria. Só que eu quero anunciar para vocês que ele já veio. Que o Cristo já veio, que ele foi sepultado, que ele morreu por nossos pecados, que ele ressuscitou, mas muito mais ainda,
Ele nos enviou o seu Santo Espírito, que é o selo, que é o penhor da salvação, é a garantia de que todos nós podemos ser salvos em Cristo. E quando Paulo explica isso, versículo 5, os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Um novo batismo. Eles haviam sido batizados no batismo de João, crendo na vinda do Messias, que o Messias viria. Mas agora eles foram colocados diante do Evangelho. E agora sim estavam sendo batizados em nome de Jesus, naquele que já veio, no nome do Messias. E precisava agora selar essas pessoas. Eles precisavam, tanto eles terem convicção desse novo momento na vida deles, haja vista que a palavra ainda não estava escrita. A gente não tinha nenhuma porção do Novo Testamento. O Novo Testamento estava sendo construído através das histórias, dos eventos, e mais tarde os livros seriam escritos para nossa instrução. Então aqui ocorre algo miraculoso, e que tem uma razão de ser. Veja que no versículo 6, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Veja que evento sobrenatural, que evento miraculoso. Paulo impõe as mãos àqueles homens que acabaram de crer em Jesus, que foram batizados no nome de Jesus, recebem o Espírito Santo, de forma que eles puderam perceber, porque falaram instantaneamente em outras línguas e profetizavam. Pastor, é essa forma que a gente identifica uma pessoa salva? Esse evento tem que ser repetido hoje em nossos dias? A gente não tem o apóstolo Paulo para impor as mãos. Quem pode impor? O senhor, pastor, poderia impor as mãos na minha cabeça para que eu receba o Espírito Santo e fale em novas línguas? Podemos marcar um culto aqui de batismo do Espírito Santo, culto em que vamos falar em novas línguas? Está aqui, tem base bíblica para acontecer. Paulo fez isso e aconteceu. Por que não é necessário mais hoje? Sabe por quê, irmãos? Porque na ordem de Jesus Cristo, eu vou te lembrar, Atos 1:8. Alguém se lembra do que diz em Atos 1:8? Vamos ver Atos 1:8. E todos nós vamos olhar para Atos 1:8 com atenção. Veja. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Para ouvir agora. Eu seria testemunha recebendo o Espírito Santo, tanto em Jerusalém. Vamos voltar para o capítulo 2. O que aconteceu no capítulo 2 de Atos? O Espírito desce sobre todos os que estavam reunidos. Estavam reunidos em que cidade? Eu não ouvi. Em que cidade? Jerusalém. Então veja, a profecia se cumpre em Jerusalém. Mas a profecia precisaria se cumprir também onde mais? Em Atos 1:8. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Vocês se lembram do homem chamado Cornélio, que a gente estudou lá no capítulo 10 de Atos? O homem Cornélio morava numa cidade chamada Cesareia. E vocês se lembram? Cesareia era a capital de onde? Da Judéia. E o que acontece na casa de Cornélio? Aquele gentio que recebe a Cristo e que, para provar para Pedro e principalmente para todos os apóstolos que a salvação também era para os gentios, o que ocorre na casa de Cornélio? No momento em que eles creem em Jesus Cristo, desce sobre eles o Espírito Santo, e o que eles fazem? Também profetizam, falam em novas línguas. Opa! Tanto em Jerusalém, descida do Espírito Santo, tanto na Judéia, na casa de Cornélio, como também em Samaria. Vocês se lembram? A gente viu isso lá no capítulo 8, os samaritanos, que eram um povo desprezado. Judeu nenhum queria pisar em Samaria. Os samaritanos eram sub-raça. Os samaritanos eram desprezados. O que acontece? O evangelho chega em Samaria, por propagação de Filipe. E é lá Filipe que prega em Samaria, ocorre conversão em Samaria. Muitos samaritanos creem em Jesus. E de uma forma também miraculosa, com a imposição de mãos, eles recebem
o Espírito Santo. Opa, pera lá. Atos 1:8 diz: vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, já foi, capítulo 2. Tanto em toda a Judéia, já foi, capítulo 10. Como em Samaria, já foi, capítulo 8. Como também até aos confins da terra. Qual era o mundo que estava além do mundo conhecido pelo judeu? Até agora tudo aconteceu em Israel. Porque Jerusalém está em Israel, Samaria está em Israel, Cesareia, Judéia está em Israel. Agora vamos sair de Israel. E aqui agora no capítulo 19, nós vemos o apóstolo Paulo se encontrando com homens lá na cidade de Éfeso, cidade pagã. E agora vem para completar as manifestações de Atos 1:8 e provar a todos os apóstolos que não havia limites para a atuação do Espírito Santo. E que o Evangelho agora não teria mais como não ser propagado, porque não havia impedimento. Porque se tivesse algo que poderia me impedir de falar hoje para um chinês, era a dificuldade que eu teria de me comunicar com ele. Eu não sei mandarim. Como é que eu vou falar com um chinês? Hoje, na nossa modernidade, você pegaria aí o seu chat, ou pegaria um tradutor automático, e você conseguiria falar. Mas e numa época em que nós não tínhamos tecnologia? Como falar para alguém que você não conhecia a língua, senão pela unção do Espírito Santo de Deus? Então, aqui no capítulo 19, o Evangelho vem para corrigir os erros, a ignorância, com graça e verdade. Esses discípulos de João, a partir do momento que recebem o Evangelho, são selados com o mesmo Espírito Santo, que fez o que fez com os próprios apóstolos no capítulo 2 de Atos. Não havia mais dúvidas. Agora, o Evangelho é para todos. O Evangelho é para quem está em Jerusalém, o Evangelho é para quem está em Samaria, o Evangelho está para quem está em Judéia, como o Evangelho está para aqueles que estão nos confins da terra. Isso inclui a gente hoje, aqui em Bugaçu, amém ou não? O Evangelho chegou até nós, louvado e bendito seja o Senhor. E hoje nós não precisamos de nenhum tipo de manifestação espetacular ou miraculosa, porque é o próprio Senhor Jesus quem já havia dito a Tomé: Tomé, porque você viu, você crê, mas mais bem-aventurados são aqueles que não precisarão ver, mas que irão crer. E hoje a gente crê, porque a gente tem essa palavra em nossas mãos, amém ou não? A fé vem pelo e o ouvir a palavra de Deus. Tudo que aqui está escrito é para a nossa salvação e para a nossa instrução. Paulo, então, prega o Evangelho, esses discípulos recebem o Espírito Santo, em cumprimento a Atos 1:8, e nós, então, concluímos que o Evangelho vence não somente a imoralidade, mas o Evangelho também corrige os erros e a ignorância, e tudo isso com graça e com verdade. Em terceiro lugar, nós veremos o capítulo 19, os versículos 8 a 20. Os versículos 8 a 20 do capítulo 19 vai nos dizer que o poder transformador do Evangelho é tremendo, porque o Evangelho não somente vence a imoralidade, corrige os erros e a ignorância com graça e verdade, mas o Evangelho expõe e derrota o poder das trevas, amém ou não? O Evangelho expõe e derrota o poder das trevas. Paulo ficou 2 anos em Éfeso. Interessante, dedicou 2 anos da sua vida na cidade de Éfeso. E enfrentou uma forte oposição. E essa oposição veio do ocultismo, da magia e das práticas que eram comuns na cidade. Então, o que nós vamos observar em Éfeso era uma cidade debaixo do paganismo, do ocultismo, das artes mágicas e de ilusão. Era gente que vendia ilusão, ilusionismo, ocultismo, espiritismo, era o que governava a cidade de Éfeso. E veja que é lá onde, através de Paulo vai pregar o Evangelho, vai ensinar, e vai ser necessário Paulo realizar milagres, demonstrando o poder de Deus
sobre as forças malignas e espirituais. Irmãos, esse terceiro ponto é importantíssimo. E mais uma vez, se você não prestou atenção, eu vou repetir. O Evangelho expõe e o Evangelho derrota o poder das trevas. Hoje nós vivemos debaixo de uma guerra espiritual. Paulo já havia alertado quando escreve aos próprios Efésios. Lá no capítulo 6 ele diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é espiritual. É contra as potestades do mal que estão nas regiões celestiais. Então toma cuidado, meu irmão. Hoje a nossa luta é ferrenha contra as trevas. O inimigo, mais do que nunca, como agiu e atuou em Éfeso, ainda vai querer agir e atuar nos nossos dias. Mas louvado e bendito seja o Senhor, que o Evangelho expõe, mas não somente expõe, o Evangelho derrota o poder das trevas. Amém ou não? O mal não terá domínio sobre vós. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E nós precisamos olhar para o que Deus fez em Éfeso e hoje renovarmos a nossa esperança, que de a mesma forma Ele age nos nossos dias. Veja o que diz no capítulo 19, a partir do versículo 11. Olha que coisas miraculosas, e mais uma vez eu repito: pastor, dá para a gente repetir isso nos nossos dias? Eu não quero que você repita isso nos nossos dias. Isso aqui foi prova para a transformação dessa cidade. Mas hoje o que nós temos nas mãos como poder transformador é o Evangelho de Jesus Cristo. E é esse Evangelho que tem que transformar, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e que não se veem. E a fé vem pelo ouvir, e vem pelo ouvir essa palavra. Mas veja o que diz no versículo 11. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas e maravilhas, o quê? Extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Alguma semelhança com o que hoje alguns querem fazer nos nossos dias? Tem gente querendo toalhinha molhada de suor de apóstolos dos nossos dias. Você já viu? Gente que fica nas costas enxugando o suor. O meu ninguém vem enxugar. Ninguém quer enxugar o meu suor e levar minha toalhinha para casa. Mas os lenços de Paulo, os aventais de Paulo eram levados. E é incrível que os demônios, quando viam isso de Paulo, eles temiam. Eram coisas extraordinárias que Paulo fazia. E hoje a gente vê essa venda dessa religiosidade através de objetos e amuletos. Ainda essa fé distorcida que a gente vê em pessoas que trazem uma foto, que trazem uma carteira profissional, que trazem uma identidade, quer que você ore sobre isso. São pessoas que querem levar para casa objetos, rosas ungidas, sal grosso, galhos de arruda, objetos que foram abençoados, ungidos pelas mãos de profetas e apóstolos dos nossos dias. E é mais ou menos isso que acontecia na cidade de Éfeso. E se esse era o modus operandi, Deus permitiu, que através de Paulo pudessem ser feitos milagres extraordinários, para que pudesse chamar a atenção dessas pessoas, para que pudessem saber quem é o Deus verdadeiro. Será que é o Deus desses ocultistas que dominavam a cidade? Ou será que é o Deus de Paulo? Então veja que somente através dos objetos e utensílios de Paulo, os demônios já temiam. E isso é bíblico, irmãos. Em Marcos 16, 17 e 18, Jesus Cristo, nas últimas instruções dadas aos seus apóstolos, disse a eles: esses sinais seguirão aos que crerem. Vão nessa força, vão nessa fé, o Evangelho vai prosperar, pregue o Evangelho a toda criatura, e esses sinais vão seguir vocês, apóstolos. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Os homens enganadores daquela cidade achavam que podiam se apropriar dos poderes de Paulo,
Porque até então eles mexiam com ocultismo, com artes mágicas, com ilusionismo. E a gente sabe que o ilusionismo, na realidade, é algo falseado. A prosperidade do ilusionismo está em te enganar. Por isso que os ilusionistas hoje sentem um ódio tremendo quando vem alguém para revelar como é que funciona os seus atos de ilusionismo. Quando surge aquele que vem, não sei, eu vou falar alguma coisa, não sei se alguém vai ser dessa época. Vocês se lembram do Mr. M ou não? Lembra disso? Aí sempre, todo domingo, a gente ia para ver as mágicas do Mr. M estão sendo reveladas. Como é que ele faz o seu ilusionismo? Então, naquela cidade, o que prosperava era o engano. Só que essas pessoas viram que em Paulo não havia engano. Que na realidade os espíritos malignos fugiam da presença de Paulo. E eles quiseram ter esse poder em suas mãos. A gente vai sair de um patamar de iludir e enganar para um patamar de fazer e realizar. E aí veja o que acontece nos versículos 13. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Eles acharam que era só pegar o nome de Jesus. Como é que Paulo faz? Vamos aprender com ele? Paulo usa o nome de Jesus, então vamos usar o nome de Jesus? E eles tentaram realizar milagres usando o nome de Jesus. Olha o que acontece no versículo 15. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Quem são vocês que vêm usar o nome de Jesus? Olha que os próprios demônios afrontaram os enganadores. E no versículo 18, muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Muitos desses homens e mulheres que viveram uma vida enganando, que viveram uma vida no pecado, no ocultismo, na feitiçaria, em práticas diabólicas, muitos desses creram no Deus de Paulo. E olha que tremendo que acontece a partir do versículo 19. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Talvez na tua versão esteja 50.000 denários, dinheiros. Sabe o que isso significa? Que todas essas publicações, todos esses livros que eram vendidos de práticas ilusionistas, que eram cursos, que eram livros sagrados para eles, que ensinavam de geração a geração como enganar, como iludir, como ter as pessoas em suas mãos. Esses livros foram queimados, as pessoas se converteram, abandonaram seus pecados, abandonaram as suas práticas. E olha o volume de livros que foram queimados, 50.000 peças de prata. Sabe o que isso aí é mais ou menos em dinheiro dos nossos dias? Tenta imaginar que cada uma dessas peças de prata, cada um desses denários, cada um desses dinheiros equivale a um dia de trabalho. Um dia de trabalho. Quanto mais ou menos ganha um trabalhador em linhas gerais? Vamos pegar um trabalhador, uma diarista, vai. Quanto que ganha uma diarista? Não, por dia, eu quero saber por dia. Ela vai na tua casa fazer uma limpeza num dia. Quantos pagam aqui? Quanto? 150 tá bom? 170? 250, misericórdia. Me diz onde é, eu vou lá. Eu vou lá, vou começar a limpar. Mas tá bom, vamos pegar a média? De 150 para 250, vamos ficar com quanto? 200. Então veja aqui, eram 50.200 reais. Quanto que dá? 50.000 diárias. Multiplica 200 por 50.000. Quanto? 10 milhões.
Você consegue imaginar o rebuliço que teve nessa cidade? A cidade de Éfeso era dominada pelo ocultismo, pela bruxaria, pelas artes mágicas, pelo ilusionismo. Era gente lendo mãos, era gente prognosticando o futuro. Era gente, isso passava de geração para geração. E essas pessoas se converteram. E quando se converteram, disseram: eu quero acabar e rasgar e queimar o meu passado. Eu não vou mais continuar com isso no meu presente. E a gente está falando de uma fogueira, queimando mais de 10 milhões de reais. Quanto vale o teu pecado? Que continua te aprisionando e que você não abre mão. Esse rebuliço, essa coisa que foi feita em público, essa queima em público, eram esses homens confessando publicamente o arrependimento de seus pecados e jogando fora e dizendo: eu não vou mais continuar, porque em Jesus eu sou uma nova criatura, amém ou não? O que é que tem te amarrado ainda na tua vida anterior? O que é que está precisando você queimar hoje? O que está sendo preciso hoje você lançar na fogueira e dizer: chega, basta, a partir de hoje isso é passado, porque Cristo me fez uma nova criatura. Em Cristo eu sou mais do que vencedor. Vença o pecado que tão de perto te rodeia. Esse episódio revela o poder do Evangelho para expor e derrotar as forças espirituais. E você, ao detectar e saber o que tem te escravizado, e que você insiste em continuar carregando, e que não consegue abandonar publicamente diante do Senhor, eu quero hoje, em nome de Jesus, dizer: lança isso no fogo, lança isso no inferno, lança isso para longe de você, se desvencilhe, se liberte, em Cristo seja uma nova criatura. Amém ou não? Deixa de lado o que tem te escravizado e o que tem te amarrado. Sim, o Evangelho vence a imoralidade, o Evangelho corrige os erros com graça e verdade, e o Evangelho derrota o poder das trevas. E se você quer uma nova vida hoje e deixar as práticas que tem te amarrado e te escravizado, eu tenho a solução para ti: é o Evangelho de Jesus. Creia no Senhor Jesus e será salvo, não somente você, mas toda a tua casa. Creia no Evangelho, liberte-se hoje. E por último, encerrando tudo, vão dos versículos 21 a 41. Porque o Evangelho sacode os alicerces de uma cultura de idolatria. Essa queima em praça pública desses livros, esse se desvencilhar do pecado para nunca mais voltar para ele, fez uma mudança e uma transformação completa numa cultura de idolatria na cidade de Éfeso. Os últimos versículos expõem o impacto do Evangelho em Éfeso, provocando uma reação econômica e cultural. A Bíblia vai falar aqui agora, dos versículos 25 em diante, acerca de uma outra deusa. Lembra que na cidade de Corinto tinha o templo da deusa Afrodite, a deusa do amor. Em Éfeso tinha o templo de uma outra deusa, a deusa chamada de Diana, mas também em outras versões diz a deusa Ártemis. Então veja que a pregação de Paulo vem transformar toda a realidade dessa cidade metida na idolatria, no paganismo, no ocultismo. O que acontece no versículo 25 em diante? Veja, acompanhe comigo. Aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: quem é esse aqui? A Bíblia está falando de Demétrio. Quem é Demétrio? Um ourives da cidade. Esse homem chamado Demétrios, ele ganhava grana fazendo imagens da deusa Diana. Os nichos da deusa Diana para serem vendidos, os amuletos da deusinha para serem levados consigo para proteção,
ou você levar para sua casa como um amuleto, como algo que ia afugentar os maus espíritos. Então o Demétrios, quando vê o evangelho sendo pregado, ele vê essa situação de gente abandonando as artes mágicas, ele começa a prever: se esse evangelho prosperar um pouco mais, isso vai acabar com a nossa cidade, isso vai acabar com o nosso comércio. Aí Demétrios reúne todo o pessoal, reúne o sindicato dos fabricantes de imagens. E aí o que acontece no versículo 25? Aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. Que ofício? Construir imagens da deusa Diana, da deusa Ártemis. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, esse Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Ele está falando contra o nosso ofício, ele está falando contra os nossos deuses, está dizendo que essas imagens que a gente faz não tem poder nenhum. 27. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. Irmãos, onde o evangelho chega, ele vem abalar as estruturas malignas de uma cidade. Se a gente quiser mudança para Embu-Guaçu, o que pode mudar em Embu-Guaçu é o evangelho poderoso de Jesus, amém? Se a gente quer mudança para o nosso país, o que pode mudar o nosso país é o evangelho transformador de Jesus Cristo. Mas, irmãos, olhando para essa prática de Demétrios, a gente vê o que muito hoje tem sido visto dentro das igrejas. Algumas religiões, alguns movimentos religiosos também possuem esses aspectos que misturam fé, comércio, influência sistêmica. A teologia da prosperidade, lembra? Propagada dentro de muitas igrejas neopentecostais, transformando a fé em um negócio lucrativo. Igrejas que vendem objetos ungidos, o óleo, a água, os rosários, os lenços e tantas outras coisas mais. Movimentos que cobram por bênçãos específicas, que incentivam doações em troca de supostos milagres. Líderes religiosos acumulando riqueza e influência política, assemelhando-se ao sistema do templo da deusa Diana, onde a religião sustentava uma estrutura econômica. E hoje quantos não querem usar da política para terem influência, para que seus movimentos religiosos também prosperem? Se tem uma coisa que pode prosperar o reino de Deus, é a mensagem poderosa do Evangelho de Jesus Cristo, amém ou não? E não ficarmos amarrados nessas práticas pagãs. E o Evangelho veio para destruir as estruturas de uma cidade chamada Éfeso. Porque o Evangelho não somente salva indivíduos, mas o Evangelho também pode mudar as estruturas de uma sociedade falida. Eu quero resumir tudo que foi pregado hoje. Nós vimos no domingo retrasado e hoje o poder transformador do Evangelho em uma cultura corrupta, falida. Em primeiro lugar, vimos que o Evangelho tem o poder de vencer a imoralidade. Eu não sei como vai a tua vida nesse aspecto moral, mas se você teve um encontro real com Jesus, o Evangelho vence a imoralidade. Eu não sei como está o seu aprofundamento nas Escrituras Sagradas. Eu não sei o quanto você tem gastado para conhecer mais de Jesus através da tua comunhão diária e devocional. Mas eu quero te dizer que o verdadeiro Evangelho vem para corrigir os erros e a ignorância com graça e verdade. Eu não sei também como é que está a sua vida com o oculto. Eu não sei se você tem vivido acendendo uma vela para Deus e uma vela para o diabo. Porque tem gente que atira para todos os lados. Tem gente que quer fazer corrente de oração em todo e qualquer lugar que está. Eu quero apostar, e eu vou. Eu não sei, mas eu vou apostar. Deixe de apostar e vá para aquele que pode te libertar. E esse nome é o nome de Jesus. Amém? O Evangelho de Jesus expõe e derrota essa
esse poder das trevas. E por último vimos que o Evangelho vem então para sacudir os alicerces de uma cultura de idolatria. Hoje vimos esse poder transformador. Em Corinto, o Evangelho venceu a imoralidade. Em Éfeso, corrigiu os erros, derrotou as trevas e abalou uma cultura idólatra. O Evangelho não apenas confronta o pecado e a falsidade, mas oferece redenção, verdade e liberdade. Como Paulo perseverou em Corinto e em Éfeso, os cristãos de hoje, você e eu, somos chamados a proclamar a verdade, com coragem, com graça e com confiança no poder de Deus. E se a gente quer de fato mudança para nossas vidas, para a vida da nossa família, para a vida da nossa cidade e da nossa sociedade, devemos mais do que nunca proclamarmos o Evangelho transformador de Jesus. Levantarmos o nome de Jesus bem alto, porque o poder transformador do Evangelho é a única arma poderosa para vencermos um mundo corrompido. Fecha seu